Tanto se fala de Vaticano II, mas afinal de contas, o que foi este acontecimento? Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Causa nostra Laetitia, ora pro nobis. Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Sejam muito bem-vindos, caríssimos irmãos, ao Apostolado Deus Vult, para mais um vídeo. Eu me chamo César e vamos tratar nesse vídeo aqui do tema Vaticano II. O Concílio Vaticano II aconteceu na década de 60, entre os anos de 1962 e 1965. Se iniciou com o pontificado de João 23 e foi concluído no pontificado de Paulo VI. Foi o primeiro concílio na história da Igreja a não declarar dogmas e nem condenar erros, como era de própria vontade do Papa João 23. Esse concílio seria uma atualização da Igreja. E aí vem o termo que ficou célebre, o adornamento. E com a morte de João 23, pouco tempo depois do início do concílio, veio a eleição, do cardeal Montini, que escolheu o nome de Paulo VI. E continuou, o Vaticano II, e assim, na mesma linha de João 23, ou até mais profundamente progressista. E foi o concílio também que reuniu mais membros, mais participantes em toda a história da Igreja. Foi assim também o primeiro concílio que foi transmitido e veiculado pela mídia em grande massa, a mídia de massa, que é a televisão, rádios, jornais. Foi uma cobertura impressionante em cima desse acontecimento, até porque todo o mundo se voltou para a Igreja naquele momento, estavam interessados nesse concílio, o que surgiria, o que sairia desse concílio. Pois bem, terminando um pouco assim a contextualização histórica do concílio, eu vou aqui começar a tratar mais da questão de o Concílio Vaticano II como o ponto de partida da crise sem precedentes que vivemos na Igreja Católica nos dias atuais. O Concílio Vaticano II, ele foi a força propulsora de todos esses erros, de toda essa apostasia que vemos acontecer diante dos nossos próprios olhos. Nas paróquias, nas comunidades, nas congregações religiosas, nas cúrias, na própria Roma, no Vaticano, nas atitudes, pronunciamentos, pregações, no modo de vida dos nossos religiosos, dos nossos sacerdotes, bispos, até do próprio Papa. E dos fiéis, E dos fiéis, nós como leigos, vemos assim com mais clareza no cotidiano, como que os fiéis que se dizem católicos, que se denominam católicos, aqueles fiéis que frequentam ali as paróquias, as capelas, como é esse catolicismo de hoje em dia? Então, o Vaticano II, ele foi esse ponto de partida, esse pontapé inicial dessa crise. Embora
a crise vinha sendo, né, essa reviravolta, essa criação de uma nova igreja vinha sendo gestada já há bastante tempo atrás, né? Bastante tempo atrás. E aí o Vaticano II foi o estopim, porque várias forças ocultas estavam ali por detrás, né? Influenciando e ditando o ritmo, as regras do jogo, né? Temos ali as forças maçônicas, as forças protestantes, as forças judaico-sionistas, as forças comunistas, né? As forças liberais, e fora as correntes dentro da própria igreja, né? Da própria teologia, que estavam ali com influência arrasadora, né? Como o modernismo e o neomodernismo, que foi a Nouvelle Théologie, né? Inclusive muitas figuras aí que são tidas como conservadoras, catolicíssimas, né? A gente estudando e revisitando o passado destes, nós vemos que eles eram adeptos, e na verdade eles sempre foram adeptos da Nouvelle Théologie, né? E assim, por exemplo, uma questão que eu faço uma grande crítica aqui: se acostumou muito a atacar a teologia da libertação, fazer a teologia da libertação de espantalho, né? Como se ela fosse a principal heresia, como se ela fosse o principal problema, como se ela fosse a principal causa de todas essas atrocidades que vemos acontecer nos ambientes da igreja. Só que a teologia da libertação é só uma pontinha do iceberg. Essa conversa de a pior de todas as heresias, a mais terrível das heresias. Não. Quem está por trás da teologia da libertação é que é a pior de todas as heresias, que é o modernismo. É o modernismo. O que ocorreu no Concílio Ecumênico Vaticano II foi a vitória do modernismo. O modernismo prevaleceu neste concílio. O modernismo vem prevalecendo na igreja desde então. Década de 70, 80, 90, anos 2000, década de 2010, já estamos aí na década de 2020. E o modernismo está aí mais aflorado do que nunca, né? Tivemos assim papados com muitas controvérsias, e principalmente, né, foi escandaloso o papado, né, de Francisco, do Papa Francisco. Foi um papado carregado de escândalos. São coisas assim absurdas que não tem como a gente engolir, né? Mas sim, então, voltando, né, à questão do Vaticano II. No Vaticano II, eles prepararam, né, a igreja para a implantação de todas as reformas que eu chamaria de deformas, né? As deformas. Preparou e assim mudou tudo, né? A gente vê que na igreja mudou tudo. Mudou-se a missa, veio uma nova missa, veio um novo código de direito canônico, veio um novo calendário litúrgico, veio um novo catecismo, veio um novo rosário,
vieram novos sacramentos, vieram um novo modo, veio um novo modo de os religiosos e os sacerdotes e bispos se comportarem, se vestirem, né? De estarem presentes na sociedade, não só no ambiente religioso, mas na sociedade. Mudou o processo de formação dos sacerdotes, mudou-se uma série de coisas, Colocou o leigo em um pedestal e diminuiu a figura e a importância do sacerdote, praticamente quase que nivelando ali, né? Nivelando sacerdotes e fiéis leigos. Absurdo. Também diminuiu muito a figura, a importância e a autoridade do Papa. Nivelou com os bispos. E da mesma forma diminuiu a força dos bispos, a autoridade dos bispos, nivelando com os sacerdotes. Então é uma verdadeira democratização da igreja. E isso é absurdo, né? É absurdo, porque a igreja, ela é uma monarquia que deve possuir uma hierarquia firme, visível, onde tudo é ordenado. Porque afinal, o nosso bom Deus, ele criou tudo ordenado, tudo hierarquicamente ordenado. Tem coisas que são maiores, tem coisas que são menores, tem coisas que são mais importantes, tem coisas que são menos importantes, mas tudo tem o seu valor e a sua função. E vemos que hoje é uma bagunça. Hoje o que reina é uma bagunça, né? Pois bem, outra coisa, Vaticano II. A queda foi drástica no número de sacerdotes, padres largando batina, choveu padres largando a batina. Aliás, nem usam batina mais hoje os padres, né? Mas foi uma chuva de padres largando batina e às vezes até abandonando a fé católica. Também foi uma chuva de seminaristas saindo, indo embora dos seminários. E às vezes perdendo a fé também. Foi uma chuva de religiosos também abandonando os hábitos e as congregações religiosas e também muitas vezes perdendo a fé. Tivemos casos até de bispos, e bispos que participaram lá de dentro no Vaticano II, como os padres conciliares, né? Os bispos que foram convocados para o Concílio Vaticano II eram chamados de padres conciliares, né? E foi uma decadência terrível. De lá para cá, o número de fiéis da igreja nos países, principalmente nos países da Europa, você pode pesquisar, vem em decadência. Uma decadência. Só decadência nos países da Europa. Número de fiéis católicos. E católicos que frequentam a igreja e os sacramentos, então nem se fala. Esquece, né? E assim, a missa nova foi um absurdo, né? A missa nova é uma cópia do rito protestante anglicano, né? Se você pesquisar aí na internet, aí no YouTube, rito anglicano,
E aqui no meu canal tem uma comparação muito interessante entre a missa nova e o rito anglicano. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Porque, vamos ser sinceros, comparar a missa tradicional da igreja com a missa nova são coisas ambas assim quase que totalmente distintas. São raros os aspectos que se aproximam uma da outra. É absurdo, é absurdo. A missa nova é a protestantização da liturgia católica. Essa é a palavra, essa é a expressão. E ela ajuda a gente a perder a fé. Ela arrefece a nossa fé. Porque justamente ela traz uma mentalidade protestante para os católicos. E aí você deixa de enxergar a Santa Missa como o sacrifício incruento de nosso Senhor Jesus Cristo. E você passa a enxergar a missa como uma ceia, uma partilha, uma reunião dos fiéis, uma confraternização dos fiéis. Você vê o sacerdote apenas como um presidente da celebração. Então, é absurdo, né? Missa nova é o que a gente vê de mais absurdo, fruto do Vaticano II, né? Tiveram as mudanças nos sacramentos, os diversos sacramentos, e a gente dá ênfase às mudanças do sacramento do crisma e da sagração episcopal. Da sagração episcopal e do crisma. Isso. Talvez foram as que mais foram os sacramentos mais alterados. É isso. É isso. E colocaram as brechas dos erros, das ambiguidades, né? O Concílio Vaticano II foi um concílio basicamente ambíguo, né? Ele foi um concílio com todas as brechas possíveis para inventarem tudo o que é de mais atroz, o que é de mais atrocidade, mais absurdo que você pode imaginar dentro da igreja. Foi graças ao Concílio Vaticano II que deu essa abertura, né? E, assim, são uma série de questões, gente, que a gente vai abordar muito aqui no canal, viu? Mas, antes de encerrar, eu gostaria só de indicar para vocês aqui um livro muito interessante, né? Que é o Catecismo da Crise na Igreja, do padre Matias Godron, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, editora Permanência. Esse livro aqui é muito interessante para se introduzir, né, nos estudos sobre a crise da Igreja, sobre o Vaticano II e tudo o que foi surgindo a partir dele e após ele. E eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo e fixado no comentário, tá? Para você adquirir de forma mais fácil, mais rápida, esse livro. E para a gente começar a entender a crise da igreja, aprofundar, estudar, né? Porque, afinal de contas, não dá para a gente ficar falando para as pessoas que a grama é verde, né? Como Chesterton disse, que chegaria um momento que teríamos que explicar para os outros que a grama é verde. Esse momento chegou, né? Mas rezemos muito, pedindo misericórdia a nosso Senhor e pedindo a intercessão da Santíssima Virgem. Rezemos o Santo Rosário todos os dias. Ele é o último remédio, é o grande remédio, né? Nossa Senhora de Fátima nos disse. O Santo Rosário foi enriquecido de uma graça nova, né, para poder nos auxiliar nesses tempos tenebrosos que estamos vivendo
e que a cada dia que passa a tendência é piorar. Tá bom, meus caríssimos? Um abraço a todos e viva Cristo Rei, salve Maria, valei-nos São José, até a próxima.